Em março de 1931, 50 soldados da Força Pública do Estado de Pernambuco se posicionaram nos paredões da Serra do Araripe, cada um convicto de que Lampião ia morrer ali naquele cânion de pedra calcária. O tenente que os comandava havia passado 3 meses planejando cada detalhe daquela operação, desde o ângulo de tiro de cada ponto de emboscada até a quantidade exata de água que cada grupo poderia carregar na mochila. Mas no fim do segundo dia, sem um único tiro disparado e sem sequer um rastro de alpercata cangaceira na poeira seca da trilha, o tenente ordenou a retirada, porque Lampião já sabia de tudo e sabia desde antes do primeiro soldado encostar o rifle na pedra. O tenente se chamava Osvaldo Menezes da Costa, recifense, filho de um oficial da Marinha, homem de livros e mapas, que havia chegado ao sertão de Pernambuco pela primeira vez aos 28 anos, enviado pela chefia da Força Pública com ordens de eliminar o bando mais temido do Nordeste. Havia aprendido o sertão nos relatórios, a dureza da caatinga seca, a profundidade dos leitos secos dos riachos, o modo como o calor da Serra do Araripe dobra o horizonte como couro aquecido sobre uma brasa. Pensava que sabia o suficiente, e foi exatamente esse erro que quase o custou a vida, e que custou 56 horas de sol na cabeça dos homens que comandava. A Serra do Araripe fica na divisa de Pernambuco com o Ceará, e quem olha para aquela chapada de longe pode achar que entende o que vê. Uma mesa de terra alta, vegetação densa no topo e caatinga esturricada na borda. Mas quem desce pelos flancos aprende rápido que a serra guarda corredores de pedra que o mapa não mostra, cânions estreitos com paredes de 10, 12 metros de altura, onde a sombra demora para entrar e a poeira não sai nem quando o vento força. Era num desses corredores que Menezes havia posicionado seus 50 homens, distribuídos em 17 pontos de fogo ao longo de quase 2 quilômetros de pedra. O plano era simples na engenharia e complicado na execução. O bando de Lampião tinha o hábito de usar a borda leste da Serra do Araripe como corredor de passagem entre o Ceará e o sertão pernambucano. Era um caminho que oferecia cobertura, solo duro que denunciava menos pegada e distância suficiente entre as vilas para mover um grupo grande sem ser avistado. Menezes havia mapeado aquele corredor durante semanas, conversado com moradores, estudado os relatos de outras volantes que haviam tentado interceptar o bando naquela região, e havia encontrado, no terço sul do cânion, um ponto que considerava perfeito. Estreito o suficiente para que não houvesse saída lateral, longo o suficiente para que o bando inteiro entrasse antes de os primeiros tiros serem disparados. Mas havia um problema que todo plano militar tem quando enfrenta Lampião. O plano precisava chegar antes que ele chegasse, e para isso, Menezes precisava de um intermediário. Precisava de alguém que o bando reconhecesse como confiável. Alguém do sertão. Foi aí que o coronel Epifânio Rodrigues de Barros entrou nessa história. O coronel Epifânio era dono de uma fazenda com 46 mil hectares na borda da Chapada, perto do município de Exu. Criava bode, gado e política com a mesma desenvoltura e tinha o tipo de peso regional que fazia os delegados pedirem licença antes de sentar. Menezes havia procurado o coronel logo que chegou à região, porque sabia, e isso seus superiores em Recife haviam deixado claro, que nenhuma operação no interior de Pernambuco funcionava sem o aval de quem mandava na terra. O coronel Epifânio havia recebido o tenente com café coado grosso e bolo de milho úmido e havia dito, com a calma de quem não deve satisfação a ninguém, que sim, que colaboraria, que o cangaço era um flagelo, que era preciso acabar com aquilo, e havia indicado a Menezes o nome de um coiteiro de confiança, instalado numa venda à beira da estrada de Exu, que poderia confirmar a rota do bando quando o momento chegasse. O coiteiro se chamava Serafim Teles de Melo. Homem de 40 e tantos anos, complexão seca, olhos espertos de quem aprendeu a sobreviver lendo as pessoas antes de ler o que diziam. Tinha uma venda onde vendia farinha, rapadura, querosene e corda, e havia anos alimentava, abrigava e protegia passadores de cangaço, recebendo em troca proteção e silêncio. Menezes não o prendeu, não o ameaçou de forma direta. Simplesmente chegou na venda numa tarde de terça-feira, pediu um copo d'água com a naturalidade de qualquer viajante e disse ao Serafim, olhando nos olhos, que sabia de tudo que o homem havia feito nos últimos 8 anos, e que a única saída era confirmar, quando o bando passasse por Exu, que a trilha leste da serra estava livre de volantes. Serafim Teles de Melo confirmou.
com a voz firme e os olhos no olho do tenente, como manda o código de quem aprendeu a mentir para sobreviver. Disse: Coronel Barros mandou dizer que a trilha tá limpa. O bando passa por ali, tenente. Pode contar. Menezes saiu da venda satisfeito, com a sensação de quem encaixou a última peça do quebra-cabeça. Mas o que ele não sabia, e o que só viria a entender meses depois, é que Serafim Teles de Melo tinha 2 donos, e que o segundo dono era o próprio Coronel Epifânio. Mas isso vem no tempo certo. Primeiro é preciso entender quem estava do outro lado desse jogo. Porque enquanto Menezes posicionava seus 50 homens nos paredões da Serra do Araripe, com a certeza de quem armou uma ratoeira perfeita, Lampião já estava a 2 dias de distância, deitado debaixo de um juazeiro retorcido pela seca, ouvindo o relato de um homem que chamavam de Trovão. Raimundo Pereira, o Trovão, era de Exu, filho de um vaqueiro morto numa disputa de terra quando Trovão tinha 11 anos. Não era cangaceiro de batismo, não carregava rifle papo amarelo nem bornal de couro bordado. Era olheiro. Andava na frente do bando com a aparência de um tropeiro qualquer, uma mula carregada com sacos de milho, o passo vagaroso de quem não tem pressa e por isso não chama atenção. Havia 4 anos trabalhava para Lampião, desde 1927, circulando pelas feiras, pelas vendas, pelos quartéis de beira de estrada e pelas casas dos coronéis, com os olhos abertos e a boca fechada. Sabia ouvir sem parecer que estava ouvindo. Sabia ver sem parecer que estava vendo. E sabia, e isso era o que valia ouro para Lampião, sabia distinguir quando uma informação era verdadeira do quando era armadilha. Em 1931, o bando de Lampião tinha entre 32 e 38 cangaceiros ativos. Era o período de maior organização do grupo, segundo os próprios relatórios da Força Pública que chegaram ao Recife naqueles anos. Lampião havia consolidado uma rede de coiteiros que cobria partes de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas, e havia aprendido, desde os tempos em que seguia Sr. Pereira no início dos anos 20, que mobilidade e informação valiam mais do que número de homens. Corisco, naquela época, comandava um subgrupo autônomo. O bando sabia operar infrações e se reunir quando precisava. Naqueles dias de março, o grupo vinha descendo do Ceará depois de uma semana de movimentação pelo interior. Trovão havia partido de Exu 3 dias antes, com a mula e os sacos de milho, e havia circulado pela região em silêncio. E naqueles 3 dias, havia ouvido coisas que precisavam chegar a Lampião antes que o bando descesse 1 metro mais em direção à borda da serra. Aqui entra a primeira pergunta que essa história carrega dentro de si, que ficou sem resposta por muito tempo. O que estava dentro dos sacos de milho de Trovão, misturado ao grão? Naquela mula que cruzava barreiras e parava em venda sem nunca ser inspecionada. A mula era a coisa mais inteligente daquele sistema. Numa barreira militar, soldado jovem e mal treinado não revirava saco de milho pesado de tropeiro suado. Havia prioridades mais óbvias. Mas, dentro dos sacos de Trovão havia sempre alguma coisa além do milho, suprimento leve, embrulhado em couro impermeável, que ia e voltava nas costas da mula sem chamar a atenção de ninguém. Mas isso fica para depois. Porque o que Trovão trouxe de mais importante naqueles 3 dias não estava dentro de nenhum saco. Estava na cabeça. Havia chegado a Trovão por uma cadeia de ouvidos e bocas que funcionava com a precisão de um relógio invisível, a informação de que um tenente de Recife havia chegado à região com 50 homens fardados. A informação tinha chegado primeiro por Maria das Dores, mulher de um pequeno agricultor de Exu chamado Benedito Nascimento, que não era coiteira nem tinha qualquer relação com o cangaço. Era uma mulher simples, de poucas palavras, que fazia farinha e criava 3 filhos. Certo dia havia conversado com um soldado jovem que lhe perguntou se a trilha leste da Serra do Araripe era mesmo o caminho mais curto para o Crato. A mulher respondeu que sim, e depois ficou dias pensando por que um soldado fardado precisaria saber do caminho mais curto para o Crato, quando a estrada pública era outra, mais larga, mais conhecida, passando por Bodocó. Maria das Dores contou o estranhamento à irmã, como quem conta uma coisa sem intenção de que vá longe. A irmã era casada com um homem que fazia negócios com Serafim Teles de Melo. E Serafim Teles de Melo, ao ouvir isso, foi direto ao que importava. A informação chegou a Trovão antes de Trovão terminar os 3 dias em Exu. Mas ainda havia outra coisa, e ninguém ali imaginava o que já estava a caminho. Porque junto com a informação dos soldados veio uma segunda informação que Trovão carregou para Lampião com muito mais cuidado.
O coronel Epifânio havia recebido o tenente de Recife pessoalmente, havia servido café e havia indicado o nome de Serafim como contato de confiança. Quando Trovão chegou ao acampamento de madrugada com a mula e os sacos e o segredo dentro do peito, o acampamento estava quieto. Os cangaceiros dormiam debaixo dos marizeiros, os rifles de papo amarelo encostados nos troncos e as bornalas fechadas ao lado dos corpos. A fogueira havia morrido e restava só o brasa vermelha piscando no escuro da caatinga. Trovão foi até onde Lampião estava sentado, os óculos redondos no rosto, uma vela de sebo espetada numa pedra plana na frente, olhando para um mapa desenhado à mão em papel de saco. Trovão sentou do lado e disse, bem baixo, chefe, tem 50 fardados no cânion do Araripe, trilha leste. E o coronel Barros foi quem guiou o tenente lá. Lampião não levantou o olhar do mapa. Ficou em silêncio por um tempo que Trovão descreveu depois como o silêncio de quem já estava processando a terceira consequência antes de terminar de ouvir a primeira. Depois dobrou o mapa com cuidado, guardou no bolso do paletó de couro e disse devagar, Oxente, cabra. 50. Dessa vez o tenente caprichou demais, mas precisou de coronel para saber por onde a gente anda. Trovão disse, precisou. Lampião ficou em silêncio de novo. E depois disse uma coisa que Trovão levou na memória por anos, porque era do tipo de frase que parece simples e só abre depois. O coronel Barros está me devendo um favor de 2 anos, Trovão. E ele sabe disso. Trovão não perguntou o que o chefe queria dizer com aquilo. No cangaço, quando Lampião dizia uma coisa sem explicar, era porque a explicação vinha no tempo certo, e Trovão havia aprendido a confiar no tempo de Lampião. Na manhã seguinte, Lampião reuniu o bando. Os cangaceiros de chapéu de couro bordado com estrelas metálicas e moedas, com os rifles no ombro e as facas na cintura, se juntaram ao redor de um marizeiro seco enquanto o solo ainda estava baixo. Lampião ficou de pé, sem chapéu, os óculos na ponta do nariz e falou com a voz baixa de quem manda mais no sussurro do que no grito. Vamos sair por fora, 2 tropeiros na frente, com a mula do Trovão. O resto passa pelo lado do vento. Ninguém abre boca, ninguém acende fogo e ninguém para de andar enquanto eu não mandar. Um dos cangaceiros, mais jovem, perguntou, e a trilha leste? Chefe. Lampião olhou para ele com a calma de quem não vai responder uma segunda vez. A trilha leste está cheia de homem fardado esperando por nós, cabra. Vamos deixar eles esperar. Enquanto isso, nos paredões da Serra do Araripe, o dia primeiro de espera começava. Menezes havia posicionado os grupos antes do amanhecer. Cada grupo sabia apenas o necessário para o seu ponto. Quando atirar, como cobrir o ângulo, onde se encostar para não ser visto. O tenente era o único que tinha o quadro completo na cabeça. Era um método que havia estudado nos manuais militares e que fazia sentido no papel. Na pedra quente da caatinga, com o sol da Serra do Araripe começando a bater vertical, a teoria começava a rachar pelas bordas. No primeiro dia, a tensão segurou os soldados quietos. Havia a expectativa, a adrenalina de quem sabe que a qualquer momento o barulho de alpercata na pedra pode ser o sinal para levantar o rifle. Os cantis de água foram usados com disciplina. Os grupos se revezavam em vigília, 2 dormindo e 2 acordados, o olho na trilha que sumia em curva de pedra lá no fim. Mas o bando não veio. No começo do segundo dia, os cantis começavam a pesar menos. O sol do Araripe em março não é o sol que queima devagar, é o sol que cai em cima como ferro em brasa, e a sombra que os paredões ofereciam desaparecia ao meio-dia quando o sol ia a pino. Os mandacaros retorcidos ao longo da trilha não fazem sombra para ninguém. O cheiro de poeira quente e de pedra esquentada misturava com o cheiro de suor acumulado de 50 homens que não podiam se mover. Um dos grupos mandou um soldado ao tenente com um bilhete dobrado entre os dedos. Menezes abriu. Dizia apenas, aqui não tem nada, meu tenente, nem poeira longe. Menezes foi pessoalmente até o ponto de observação mais alto que havia escolhido. Um patamar de pedra a quase 12 metros de altura, acessível por uma fenda na parede do cânion. Ficou lá em cima por quase meia hora, olhando a caatinga aberta na saída sul do corredor. Não havia poeira, não havia movimento. O sertão estava quieto com aquele quieto particular que não é descanso, é ausência. Desceu. Encontrou o soldado que havia subido com ele, um rapaz do interior de Pernambuco que havia perguntado a Maria das Dores sobre o caminho para o Crato semanas antes, e perguntou, você ouviu alguma coisa de noite? Qualquer coisa. Vento, bichos, a bomba longe. O soldado ficou quieto por um segundo.
Depois disse: na primeira noite, meu tenente, eu achei que ouvi zabumba. Longe, mas ouvi. Os outros disseram que eu estava dormindo e sonhando. Menezes ficou olhando para ele. Não disse nada. O zabumba era instrumento de festa, de candomblé, de batida de cangaceiros em momento de comemoração. O rumor que corria nas vilas era que Lampião gostava de batuque quando estava descansado. Mas um zabumba no meio da noite longe podia também ser sinal, uma linguagem de som que as volantes nunca aprenderam a decifrar porque achavam que era lenda. Se o soldado tinha ouvido de verdade ou estava com o juízo cansado pelo calor e pela vigília, isso nunca ficou claro. Mas o que ficou foi a pergunta: se alguém havia batido um zabumba naquela noite, na caatinga ao redor da serra, era para quê? Mas havia uma coisa que o tenente ainda não sabia, e que vinha chegando enquanto ele ficava em cima da pedra olhando o sertão vazio. Do outro lado da Serra do Araripe, o bando de Lampião havia desviado completamente do cânion. Não para o norte, não para o sul, para o oeste, por um caminho que não estava em mapa nenhum, porque aquele caminho não era trilha no sentido que um soldado de escola entenderia. Era uma sequência de pontos de referência que só o sertanejo criado ali sabia ler. A pedra, com a marca antiga de água das enchentes de 40 anos atrás, o pé de angico que cresceu retorcido para o lado do vento leste, o cacto com mais braços do lado da saída do sol do que do lado da entrada. Pontos invisíveis para olho de fora, legíveis como texto para olho de dentro. Lampião havia aprendido esse caminho em 1926, quando ainda estava começando a construir a própria rota pelo sertão, antes de o bando ter o peso e a fama que tinha agora. Um cabra velho de Exu havia lhe mostrado aquele caminho em troca de nada, por simpatia, ou por medo, ou por aquela mistura das duas coisas que o sertão chama de respeito. 2 homens iam na frente, disfarçados de tropeiros, pela estrada que margeava a borda da serra por fora. Compraram rapadura numa venda de beira de estrada, conversaram com os moradores, deixaram o rastro suficiente para qualquer informante confirmar que o bando estava passando pela região. Rastro suficiente para alimentar a informação que Serafim havia dado a Menezes, dando aparência de verdade ao que já tinha sido planejado como isca. Enquanto isso, o bando de verdade, Lampião, os 30 e poucos cangaceiros com os rifles e as bornalas e os chapéus bordados, seguia pelo caminho de pontos invisíveis, a 2 dias de distância do cânion. O cheiro de pólvora e de couro velho das alpercatas misturado com o cheiro de caatinga seca. O silêncio do grupo que sabia andar sem fazer barulho, porque o barulho no sertão viaja mais longe do que qualquer coisa. Quando os 50 soldados de Menezes estavam na hora de mais cansaço, no fim do 2º dia, com os cantis quase vazios e a moral de quem esperou por nada, o bando de Lampião já estava a 40 quilômetros dali, descendo para o sertão da Bahia. E aqui entra a segunda pergunta que esse episódio carrega e que é mais funda do que parece. Por que o coronel Epifânio, que havia dado ao tenente Menezes o contato e a informação, sabotou a própria operação que havia ajudado a montar? A resposta está num acerto que foi feito 2 anos antes, numa tarde de inverno de 1929, numa fazenda de Pernambuco que ficava a 3 horas de cavalo de Exu. Um acerto que não estava escrito em papel nenhum, porque no sertão os acordos de peso não passam por tabelião, passam por palavra. E o descumprimento de palavra naquela terra tem consequência mais certa do que o descumprimento de qualquer contrato assinado. O coronel Epifânio havia procurado o cangaço por conta própria naquele inverno de 29, não por simpatia ao cangaceiro, era homem de posses e não precisava de proteção romântica. Mas havia sofrido 3 anos seguidos de roubo de gado atribuído a um bando menor, que operava na fronteira entre Pernambuco e Bahia sem vínculo com Lampião, e que havia escolhido as terras do coronel Epifânio como terreno fácil. O Estado não resolvia. A polícia não chegava. E o coronel havia feito o cálculo que qualquer homem do sertão com bom senso faria. Se o Estado não resolve, a solução é quem manda mais do que o Estado. O acerto com Lampião foi simples. O bando não encostaria nas terras e nos gados do coronel Epifânio Rodrigues de Barros. Em troca, o coronel manteria o entorno da sua influência limpo de informação que pudesse prejudicar o cangaço. Quando chegasse volante de fora, o coronel encaminhava para o lado errado da caatinga. E quando surgisse oportunidade de aviso, o coronel avisava. Quando um tenente de Recife chegou à fazenda pedindo colaboração, o coronel Epifânio fez o que qualquer homem do sertão com memória longa faria.
Recebeu o tenente com café e bolo de milho. Ouviu o plano. E depois chamou Serafim Teles de Melo e disse o que precisava ser dito. O que vem agora é ainda mais forte, porque o que o coronel Epifânio também tinha, e que Lampião sabia e calculava há anos, era um segundo canal. Um fio de informação que chegava ao coronel de dentro do próprio bando. Não de um traidor, de uma peça que estava exatamente onde precisava estar para funcionar. Trovão. Trovão reportava ao coronel Epifânio com informações cuidadosamente selecionadas. Nunca as mais sensíveis, nunca os planos de movimento completos, nunca os nomes dos coiteiros mais importantes. Sempre coisas que pareciam completas, mas tinham um detalhe faltando, do tipo que confirmava a presença do bando numa região sem confirmar o destino. O suficiente para o coronel parecer bem informado sem que essa informação pudesse ser usada contra o bando. E Trovão fazia isso com o conhecimento de Lampião, feito com precisão, como linha de pescar que não pode afrouxar nem prender demais. A pergunta que essa revelação abre é a mais difícil de toda essa história. Por que o coronel Epifânio, já tendo o acerto com Lampião, precisava também de um fio de informação sobre o bando? O que ele fazia com ela? Aqui a história fica mais densa do que parece à primeira vista. No sertão de 1931, o poder de um coronel não estava só na terra ou no gado. Estava na informação que controlava. O coronel que sabia mais sobrevivia mais, porque o sertão era território de facção, de política local, de favores e dívidas que duravam décadas. O coronel Epifânio havia construído, em 20 anos, uma rede de informação que funcionava nos dois lados. Tinha olhos no Estado e tinha olhos no cangaço. Não para servir a nenhum dos dois de forma integral, para garantir que nenhum dos dois precisasse destruí-lo. Lampião, por sua vez, sabia disso desde o começo. Sabia que o coronel Epifânio jogava dos dois lados, e o acerto de 1929 não era ingênuo. Era calculado com a frieza de quem entende que o inimigo que você conhece e controla é mais útil do que o aliado que você não conhece. O coronel era perigoso, mas era previsível, e o previsível no sertão é o que se pode usar. Trovão era a agulha que calibrava o jogo, dava ao coronel informação suficiente para que o coronel se sentisse seguro. E essa segurança garantia que o coronel continuasse honrando o acerto, porque um coronel que se sente informado não tem razão para romper o que funciona. E naqueles 3 dias que Trovão passou em Exu, o que ele fez, além de coletar a informação dos 50 soldados, foi uma visita curta à fazenda do coronel Epifânio. Uma conversa de portão que durou menos de meia hora. Nessa conversa, Trovão informou ao coronel que o bando pretendia usar a Trilha Leste. Contou porque sabia que o coronel precisaria dessa informação para repassar ao tenente e parecer colaborativo. E ao repassar essa informação correta, o coronel construiria a confiança com Menezes, que precisava para, na hora certa, não desmontá-la, mas deixá-la sem efeito. Lampião havia planejado isso. Havia planejado que o coronel soubesse a rota verdadeira. Havia planejado que o coronel confirmasse ao tenente. Havia planejado que os 50 soldados fossem para a Trilha Leste com a certeza de que a informação era boa, porque a informação era boa mesmo. Era o bando que havia mudado. Era um jogo de espelhos dentro de espelhos. E no centro de tudo estava Lampião, usando as peças que todos achavam que eram do adversário como se fossem suas desde sempre. Quando Menezes soube disso, meses depois, em Recife, no silêncio de uma investigação que fez sem autorização de ninguém, ele ficou sentado por um tempo sem conseguir nomear o que sentia. Porque o que sentia era algo que a escola militar não ensina, era admiração pela inteligência do inimigo. E essa admiração incomodava mais do que a derrota. Mas antes de chegar ao que Menezes descobriu em Recife, há um objeto que ficou no centro dessa história. Um objeto que mudou de mão 2 vezes e que guardou dentro de si a prova de que Lampião sabia muito mais do que os relatórios militares jamais registraram. No fim do 2º dia de espera, quando Menezes ordenou a retirada e os 50 soldados saíam pelo caminho de Exu com os rifles no ombro e a poeira nos dentes, o soldado jovem que havia perguntado a Maria das Dores sobre o caminho para o Crato tropeçou num objeto que estava pousado sobre uma pedra plana, no centro exato da Trilha Leste. Colocado ali com precisão, no ponto onde qualquer soldado, saindo do cânion, necessariamente passaria. Era um chapéu de couro bordado. Aba virada para cima, enfeitada com estrelas metálicas e moedas de cobre costuradas no entorno.
Um chapéu cangaceiro, do tipo que levava dias de trabalho para bordar e que só gente de bando usava, porque o bordado era marca de identidade, de orgulho do que se era. E dentro do chapéu, dobrado em 4, havia um pedaço de couro cru do tamanho de uma mão, o tipo que se usava para guardar mensagens no cangaço porque o couro resiste à chuva e ao calor e não apodrece como papel. O soldado jovem pegou o chapéu e o couro e foi até o tenente Menezes. O que estava escrito naquele pedaço de couro, Menezes leu ali mesmo, de pé, com o sol na nuca e a Serra do Araripe atrás dele como palco vazio depois que o espetáculo terminou antes de começar. E agora essa pergunta, o que estava escrito naquele couro, vai ter que esperar um pouco mais. Porque para entender o peso do que estava escrito, é preciso saber uma última coisa sobre como aquela mensagem chegou a existir. E essa última coisa exige que a gente volte a Recife, meses antes, para uma cadeia de informação que Menezes só identificou depois de trabalho que custou 4 meses de investigação silenciosa e um pedido de transferência que ele mesmo assinou. Havia um suboficial de ligação no quartel do Recife, homem de meia-idade, de aparência anônima, que recebia informações sobre operações sensíveis e que tinha a função oficial de compilar relatórios internos para a chefia. Não era oficial graduado, era alguém que ficava no meio, onde a papelada passa antes de chegar ao general. E era alguém que havia encontrado, anos antes, uma forma de transformar o acesso à papelada em dinheiro extra. Esse suboficial repassava informações a um advogado do Recife que tinha clientes no interior do estado. O advogado não fazia perguntas sobre para quem o cliente levava a informação. Não era do feitio de um advogado que sobrevivia de discrição em fazer perguntas que podiam ser respondidas de um jeito que ele preferia não ouvir. O cliente levava para uma cadeia que, passando por 2 ou 3 intermediários no sertão, chegava a um homem chamado Dimas Azevedo Cardoso, de Flores, em Pernambuco. Um comerciante de gado que vendia informação com a mesma cara de quem não vende nada. Dimas Azevedo Cardoso havia repassado a Trovão, 3 dias antes do bando começar a descer do Ceará, uma lista com o nome do tenente que comandaria a operação, a quantidade aproximada de soldados e a data prevista de posicionamento nas bordas da Serra do Araripe. Trovão levou para Lampião. Lampião guardou. E foi esse conjunto de informações, o nome do tenente, os 50 soldados, a data, que Lampião transformou em mensagem no pedaço de couro, porque Lampião sabia escrever. Aprendeu sozinho, sem escola, numa caligrafia miúda e firme que aparecia de vez em quando em bilhetes que chegavam a coiteiros e coronéis, e que apareceu naquele couro deixado dentro do chapéu bordado sobre a pedra plana do cânion. O que estava escrito era direto. Não era insulto, não era ameaça, era informação. Lampião escreveu: Tenente Osvaldo, 20 de março, 1931, 60 horas na pedra, 50 homens. Quem mandou o senhor aqui foi quem mandou o senhor embora. Procure o coronel Barros, pergunte a ele quem avisou, e quando o senhor souber, pergunte também por que o nome do senhor estava na lista que eu recebi. Porque estava. Lampião, 48 palavras, contadas depois por quem teve o couro nas mãos. Menezes leu aquilo de pé no calor da saída do cânion. Releu 2 vezes. Depois dobrou o couro com cuidado e guardou no bolso do paletó. Pegou o chapéu bordado com as estrelas metálicas, olhou para ele por um segundo e colocou devagar na cabeça do soldado jovem que o havia encontrado. Disse, com voz plana: guarda esse chapéu, cabra. Um dia você vai entender o que ele vale. O soldado não perguntou nada, guardou o chapéu. E levou dentro de um baú por quase 30 anos, até que o filho perguntou o que era aquilo. E foi aí que a história do que estava escrito no couro chegou ao mundo. O que aquelas 48 palavras diziam a Menezes. Não era só que o coronel Epifânio havia sabotado a operação. Isso ele já havia começado a suspeitar quando o 2º dia passou sem rastro de bando. O que as palavras diziam era outra coisa. Havia uma lista, com o nome dele. E Lampião a havia recebido. O que implicava uma cadeia de informação que começava dentro do aparato do próprio Estado, não no sertão. Nenhum coronel do interior de Pernambuco faz lista. Lista é coisa de repartição, de registro de governo, de quem trabalha com papel. O que aquelas 48 palavras estavam dizendo, entre as linhas, era que havia alguém dentro do sistema que havia passado o nome e os detalhes de uma operação classificada para fora. Para o cangaço. Menezes foi embora da Serra do Araripe sem uma palavra sobre o chapéu e sobre o couro para nenhum dos seus superiores. Chegou a Recife.
e começou a investigar em silêncio. Levou 4 meses. 4 meses de perguntas feitas de lado, de conexões traçadas sem papel, de observações que pareciam casuais e não eram. Encontrou o advogado, encontrou a cadeia, identificou o suboficial de ligação. E aí parou, porque quando chegou ao suboficial percebeu que ir mais longe significava abrir um processo. E processo significava exposição. E exposição significava que o nome dele, o nome que havia estado na lista de Lampião, ia aparecer junto com o nome de quem o havia colocado ali. E isso abria portas que Menezes sentia, com o instinto de quem passou 6 meses no sertão aprendendo a sentir o que não está escrito, que era melhor encontrar fechadas. O suboficial foi silenciado, transferido para um posto no interior do Piauí, longe de Recife, longe de qualquer cadeia de informação que importasse. Nunca mais se ouviu falar dele. Dimas Azevedo Cardoso, o comerciante de gado de Flores, continuou na cidade por noite de chuva fina. Depois desapareceu numa noite de chuva fina. Em junho de 1931, 3 meses depois do cânion da Serra do Araripe, Menezes foi até Exu, sem farda, sem arma visível, de cavalo, como qualquer outro homem do sertão visitando um fazendeiro. Chegou à fazenda do coronel Epifânio Rodrigues de Barros no meio da tarde. O coronel o recebeu sem surpresa, como se estivesse esperando. Beberam café. Comeram rapadura, e depois Menezes tirou do bolso o pedaço de couro com as 48 palavras e pousou sobre a mesa de madeira escura entre os dois. O coronel Epifânio leu. Deu uma de suas pausas longas, do tipo que o sertão costuma dar para quem sabe esperar. Depois olhou para Menezes com os olhos calmos de quem passou 63 anos vivendo a 2 passos de consequências graves e aprendeu a não piscar. Menezes disse: Coronel, o senhor me deve uma explicação, ou me deve 56 horas de sol na cabeça de 50 homens. O coronel colocou a mão sobre o couro, empurrou de volta para o lado do tenente e disse, devagar: Tenente, o senhor é novo demais para o sertão. O senhor veio de Recife com os mapas e os planos e os 50 homens e pensou que o sertão é problema que se resolve com cerco. O sertão não se resolve, tenente. O sertão se vive, e quem vive aqui 30 anos aprende que tem dívida que vale mais do que ordem de quartel. Menezes ficou em silêncio. O coronel continuou com a mesma voz baixa. Eu devia ao Lampião um favor de 2 anos. Honrei. Isso aqui é o sertão. Palavra dada não tem recurso. E o senhor vai embora daqui agora sem fazer nada, porque se me prender vai ter que explicar num processo como um coronel com as minhas relações acabou dentro de um inquérito. E esse inquérito vai abrir outras portas que o senhor já sabe que preferia encontrar fechadas. Era ameaça, era conselho. No sertão, as 2 coisas às vezes são a mesma frase. Menezes foi embora, com o couro no bolso, com a sensação que não era exatamente derrota, era algo mais complicado. A sensação de ter entrado num jogo sem ser convidado, jogado sem entender as regras e sido deixado sair vivo por generosidade de quem ganhava. Porque Lampião poderia tê-lo matado. Os 50 soldados haviam chegado com munição calculada para um cerco de no máximo 12 horas. Depois de 56 horas de espera, estavam abaixo da capacidade operacional. Se o bando houvesse subido pelo cânion pelo lado certo, no fim do 2º dia, o resultado teria sido diferente de 56 horas de sol e silêncio. Lampião não atacou, saiu pelo lado invisível, deixou o chapéu bordado sobre a pedra, deixou a mensagem e partiu. E aqui abre a última pergunta dessa história, a que ficou guardada por mais tempo porque a resposta envolvia um homem que escolheu sumir do mundo de uma forma tão limpa que parecia apagamento. O que aconteceu com Trovão depois de março de 1931? Essa pergunta ficou em aberto por anos. Depois da Serra do Araripe, o nome de Raimundo Pereira deixou de aparecer nos relatos. Não foi preso em nenhum registro disponível. Não foi morto em nenhuma operação documentada. Simplesmente desapareceu da circulação com a mesma naturalidade com que havia aparecido, como quem sai por uma porta que os outros nunca encontram. Havia uma história que circulava nos mais velhos de Exu sobre isso. Dizia que certa tarde, semanas depois do episódio do Araripe, Trovão havia encontrado com Lampião numa estrada de chão batido, longe de qualquer vila. Uma conversa curta, de menos de meia hora, de onde Trovão saiu a pé, sem mula, sem sacos de milho, sem nada que fosse reconhecível como equipamento de olheiro. Nessa conversa, segundo o que corria na beira dos fogões dos mais velhos, Trovão havia dito a Lampião: chefe, eu saio quando o chefe mandar. Mas se o chefe não mandar, eu fico.
E Lampião havia respondido, com a voz baixa que mandava mais do que qualquer grito: vai, Trovão. O sertão tá ficando pequeno pra gente junto. E você já fez o que precisava ser feito. Trovão foi. Para onde isso o sertão guardou? Havia quem dissesse, entre os mais velhos de Exu, que Trovão ainda estava vivo em 1940, morando com outro nome em alguma cidade do litoral pernambucano, longe da Caatinga e longe das volantes. Que havia saído antes porque sentiu que o tempo do cangaço estava se fechando, antes que Angicos chegasse em 1938 com o tenente João Bezerra e o cerco que finalmente funcionou ali na Grota do Angico, em Sergipe. Que alguém o havia avisado para sair. E que esse alguém não precisava de explicação, porque a ordem já estava na voz antes de ser pronunciada. E sobre o que estava dentro dos sacos de milho de Trovão, a pergunta que ficou plantada desde o começo. Há duas respostas que sobreviveram ao tempo. A primeira, simples e provavelmente verdadeira: pólvora. Suprimento para o bando transportado dentro do milho porque nenhuma barreira militar inspecionava fundo demais um saco pesado de tropeiro suado. Isso acontecia. Era prática documentada no cangaço. Mas há uma segunda resposta que um homem velho de Exu deu numa roda de conversa à beira de um fogão a lenha, numa noite de inverno de serra, décadas depois. Esse homem havia conhecido Trovão quando era criança, e disse que dentro dos sacos de Trovão, junto com o que quer que mais fosse, havia sempre um objeto embrulhado em couro que Trovão nunca entregava a ninguém. Carregava de ida e de volta, sempre intacto. Era uma pedra. Lisa, escura, do tamanho de um punho fechado, tirada de um riacho do sertão pernambucano em lugar que Trovão nunca revelou. O homem velho disse que a pedra tinha uma marca na superfície, algo que parecia letra, mas não era letra, parecia desenho, mas não era desenho. Era coisa que cada pessoa que via lia de um jeito diferente, e que ninguém conseguia descrever depois. E Lampião dizia, segundo esse mesmo homem, que a pedra era o que fechava o corpo. Que era a razão pela qual as balas não pegavam nele nos confrontos. Corpo fechado era coisa séria no sertão do Nordeste dos anos 30, não era superstição de ignorante, era crença incorporada na estrutura do que era possível, do que podia acontecer entre o humano e o divino, do que as orações certas e os objetos certos podiam proteger. O homem velho disse que viu a pedra uma única vez, quando o Trovão atirou do embrulho por um segundo, numa tarde sem propósito além de mostrar. Disse que quando o Trovão embrulhou de volta, sentiu no ar uma mudança que não sabia nomear. Como se a temperatura do sertão tivesse variado por um instante sem motivo visível e voltado ao que era antes. Isso é o tipo de coisa que não entra em relatório de tenente, não entra em manual militar. Fica nos causos, passando de boca em boca pela beira dos fogões, molhando devagar o que toca, como o orvalho das noites de inverno no Araripe, invisível durante o dia, mas presente. Se a pedra era o que diziam que era, ou se era só uma pedra que um homem carregava como segredo particular, isso o sertão guardou com o mesmo cuidado com que guardou muita coisa. O tenente Menezes saiu do sertão em 1932, transferido para o Recife a pedido próprio. Nunca mais voltou ao interior de Pernambuco. Aposentou em 1946 como capitão, sem ter escrito um relatório completo sobre o que aconteceu em março de 1931. Na Serra do Araripe. O único registro que deixou foi uma anotação de próprio punho, encontrada décadas depois entre os papéis da família, que dizia apenas: a Serra do Araripe me ensinou que no sertão o inimigo mais perigoso é o que você nunca vê. Antes de o senhor ir, aqui tem uma pergunta que essa história deixa em aberto e que só quem viveu o sertão pode responder. Se o senhor fosse o tenente Menezes, depois de ler aquelas 48 palavras no pedaço de couro, o senhor ia até o coronel Epifânio exigir explicação ou ia embora e guardava o segredo? Deixa nos comentários. Porque a resposta fala mais sobre o que o sertão ensina do que qualquer livro de história. 50 soldados foram para aquela serra certos de que Lampião ia morrer ali. E Lampião, saindo pelo caminho invisível do outro lado, com o bando intacto e a pedra dentro do embrulho de couro, deixou a resposta mais clara que tinha para dar. Ele não precisava matar para ganhar. Precisava saber antes o que aconteceu na Serra do Araripe em março de 1930 e ficou guardado dentro de um chapéu bordado com estrelas e moedas, dentro de um baú velho por quase 30 anos. Até que um filho perguntou o que era aquilo. E o sertão respondeu do jeito que responde sempre, com história.
Se inscreva se você cresceu ouvindo o nome de Lampião e sabe que essa história não cabe num livro.